Abra sua Bíblia, por favor, em 1 de Coríntios, capítulo de número 6, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Que esta palavra abençoe tremendamente o seu coração. Vamos ouvir nesta construção da terceira noite maravilhosa o que o Espírito tem a dizer à igreja. Oremos, ó Pai. Senhor Jesus, agora é um momento tremendo na nossa vida. Para muitos mesmo é um momento dramático. Alguns estarão tendo que tomar decisões peremptórias, taxativas, fortes. Outros estarão tendo que romper com rotinas. Outros estarão se alegrando por conquistas, por fatos que viram Deus realizar. Mas nesta noite queremos terminar este ciclo das noites maravilhosas, ouvindo o que tu tens para nós a respeito do lícito e do ilícito, do que convém e do que não convém. Então fala-nos e usa, Senhor, a minha vida. Tu sabes que em mim não há bem algum. A minha suficiência vem de Deus. Eu sou um vaso de barro, mas dentro de mim há uma excelência de um poder. Este chamado não é meu, o apostolado não é meu, a honra não é minha. O que eu tenho, eu recebi dos céus, e é para os céus que eu envio agora, Senhor, uma palavra e digo: obrigado, Deus, obrigado, porque em Cristo Jesus, eu posso chegar a este dia dizendo que sou mais que vencedor. Usa-me, Senhor, para a tua glória. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo. Meus amados, minha família, santos preciosos, povo eleito, noiva de Cristo, meus filhinhos em Cristo, deixe-me dizer-lhe antes da mensagem: eu não sou um executivo, eu não sou um diretor de uma empresa, eu não sou um conhecedor de técnicas de marketing. Eu sou um pai espiritual que cuida de filhos. Eu estou aqui para cuidar da sua vida. Não estou aqui como um diretor empresarial, um técnico, um advogado. Eu estou aqui como um pai que vai cuidar dos seus filhos. Esta é a minha relação com você. A minha relação com você não é de um alto escalão hierárquico. A minha relação com você é de pai para filho. Por isso eu sempre digo nas minhas mensagens: meus filhinhos. Deixe-me lhe explicar alguns fatos muito importantes para a sua vida espiritual. Muitas pessoas pensam que é absolutamente indiferente o que eu faço da minha vida e com a minha vida. Você sabe o que a tradição costuma dizer? O que é importante é o espírito. O que é importante é o espírito. A minha carne, a minha vida, eu posso viver de qualquer jeito. Isto se chama, na filosofia, o gnosticismo. E nós temos visto que por esse fato muitas pessoas não entendem o que é a liberdade cristã e abusam da liberdade cristã. São pessoas que são indiferentes ao temor de Deus. E dizem: olha, na minha carne, olha, não há bem algum, então eu vou viver de qualquer jeito. Eu estou tocando a minha vida, porque o que importa é a minha vida espiritual. Eu tenho um selo, eu fui predestinado, eu tenho que seguir essa área. O que eu faço com a minha vida, ninguém tem nada a ver. Isso não é correto. No versículo número 13 disse:
Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, meus amados, é muito importante sim o que você faz com a sua vida. A Bíblia diz que nós temos um chamado para oferecer, através do nosso corpo, um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, que é o nosso culto racional. E muitas pessoas viveram este ano sem esta dedicação do seu corpo, da sua vida, diante do Senhor. E muitos que não estão aqui, claro, esta noite conosco, vão chegar ao dia 31 e vão dizer: oh, eu perdi, eu não vi conquistas, nada aconteceu na minha vida. A Bíblia diz que o corpo não é para impurezas. Em 2 Coríntios 7:1, então Paulo disse: tendo, pois, ó amados, tais promessas, olha o que ele diz: purifiquemo-nos de toda a impureza. Ele disse: tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Diz que nós temos que nos purificar das impurezas, tanto da carne quanto do espírito. Ou seja, o mundo tenta nos contaminar. Nós temos que dizer que não. A vida espiritual começa em janeiro, termina em dezembro, começa em janeiro, termina em dezembro, é o resto da nossa vida. E nós sabemos, amado, essa experiência de um pai espiritual. Quantos crentes caem na droga, no álcool, no sexo ilícito, na liberalidade, na libertinagem, no homossexualismo, porque estão vivendo uma vida morna. É o eu que comanda a vida, é a lógica, é a indiferença espiritual. Se der para ir domingo, dou, dá, se não der, não vá, não vou, ou eu não faço nada que me obriguem, eu não tenho que seguir homens. Este é um tipo de sementeira dramática na vida das pessoas. Então Paulo vem à igreja e diz, 1 Coríntios 6:12, todas as coisas me são lícitas, mas há coisas que não convêm, há coisas que não são dignas. E ele disse: olha, eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas, porque essas coisas que não são lícitas, elas debilitam o caráter, elas arrefecem a vida, a pessoa vai perdendo o domínio de si. Se você deixar, a sua carne vai te humilhar. Há coisas que você tem que dizer não definitivamente. A Bíblia diz que quem é amigo de Deus tem que ser um inimigo do mundo. E há pessoas que dizem: mas eu não vi Deus agir. Não viu Deus agir por quê? Porque a indiferença dominou essa pessoa. Porque vir ou não vir ao culto era a mesma coisa. Eu fico em casa, eu assisto pela internet, eu assisto pelo satélite. Meu amado, não é isso. Há coisas que estão te dominando e você não pode deixar, porque senão você perderá o domínio de si. E ele disse: olha, isto é na questão da carne e na questão do espírito. Ele disse: você tem que também se purificar, porque olha, o legalismo está aí. A observância da lei, das cerimônias mosaicas. Hoje existe uma febre no nosso país de pessoas cristãs, mas que dizem que são judeus também, e estão trazendo de volta Moisés. Paulo disse que o ministério da lei é um ministério de condenação e de morte. Então há coisas que não convêm. Mas eu, como a igreja é um pouco longe, eu vou ali numa igreja da esquina. Lá ungem com óleo, besuntam a cabeça, mas isso não é lícito. Isso não convém à vida espiritual. Não, mas lá fazem só uma queima de pedidos de oração, e depois nós vamos
ao monte também numa sexta-feira e fazemos uma vigília. É porque eu não posso vir sempre aqui. Aqui eu sou livre, aqui eu tenho liberdade cristã, mas eu vou me sentindo, é perto da minha casa, tanto dá vir aqui ou lá. Não, não é verdade. Há coisas que são lícitas, mas há coisas que não convém. Não convém você deixar um pouco de fermento na sua vida, porque um pouco de fermento acaba por levedar toda a tua vida. Então o que é lícito? O que nós temos licença? Deus deixa um evangelho maravilhoso, o evangelho da graça de Deus. E nós não podemos nos esquecer que no evangelho da graça de Deus há muito mais responsabilidade do que no evangelho da lei. Porque no evangelho, segundo os costumes da lei, o que a pessoa faz? Errou, é o demônio. Deu um passo falso, foi o diabo. Não honrou a Deus, vou fazer um jejum. Não vim 3 semanas à igreja, não tem problema. Agora eu passo 3, 4 noites em vigília para compensar. Então, não, isso não é lícito. O evangelho nos torna livres, mas nós não podemos ser indiferentes. Nós não podemos ter conduta frouxa. Eu estou aqui lhe tratando como um filho. Eu estou cuidando de filhos. E o pai e a mãe têm que ser sinceros e honestos. Nós fazemos isto com os nossos filhos em casa, para que eles aprendam a verdade os liberte, e depois o mundo não os engula. Você tem que conhecer a verdade diz isso. Nós não podemos esquecer que a grande responsabilidade da graça de Deus nos diz que tudo que nós semearmos, nós colheremos. Eu vou lhe dizer uma coisa, para a glória do Senhor, eu tenho colhido só coisas boas. Bispo, sabe por quê? Porque eu tenho semeado só o que é bem e bom. Então Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz 3:23, ele disse: tudo quanto fizer, fazei-o de coração como para o Senhor. Olha, eu não venho à igreja por causa do meu apóstolo. Deus me livre que alguém venha a esta igreja por minha causa. Eu peço a Deus que ninguém me olhe como um homem normal e as pessoas, porque ele fala bem, porque... Não, absolutamente. Você está aqui para o Senhor. Então ele disse: faça como para o Senhor. Você não está fazendo para homens, porque eu não posso lhe recompensar, mas Deus pode fazer tudo por você. Diga glória a Deus. Versículo 24: cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estais servindo. Diga assim: eu estou na igreja servindo a Cristo. Você está servindo a Cristo, servindo aos homens, você está servindo a Cristo. Então, você está aqui para servir. Nós temos um chamado, eu sirvo a você, você me serve, nós servimos uns aos outros, mas tudo quanto nós fazemos é para Deus. E diz o versículo 25, diz: aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acessão de pessoas. Você sabe por que muita gente chega ao fim do ano, puxa a orelha, não sai sangue? Porque durante o ano todo semearam injustiças. Quantas vezes Deus esperou e a pessoa disse: Deus, tu sabes de todas as coisas, eu não vou à igreja porque está sol. Eu hoje não vou à igreja porque está chuva. Ou então, eu não vou à igreja porque eu aderi a uma cultura do medo. Você semeou injustiça, o troco será injustiça. Você semeou justiça, o troco será justiça. Romanos 3:8 diz: porque não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que fazemos, pratiquemos males para que venham bens. Se eu faço algo mal, eu vou esperar o bem? Isso não pode. Deus não é um Deus bonzinho.
Às vezes nós pensamos, Deus é bonzinho, eu choro, faço algum truque com Ele, uma barganha, está resolvido. Amado, Deus não é um Deus bonzinho. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus soberano. Deus é um Deus justo. E aos que servem desta forma, a Bíblia diz, você serviu bem, você colheu bem. Você serviu em justiça, você colhe injustiça. Se eu pratico mal, como é que eu posso esperar o bem? A condenação é justa, diz a palavra do Senhor. Gálatas 6,7 diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então tudo é lícito, mas nem tudo convém. Deus nos quer como filhos responsáveis, que o servem com amor, com temor, 365 dias. Amado, ouça o que o seu pai na fé lhe diz. Não entrega redes da sua vida ao mundo. Não aceite a cultura do medo. Não aceite os padrões do mundo. Pastor, mas eu tenho que correr atrás. Amado, não tens que correr atrás de nada. Os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Eu não venho à igreja porque eu estou ralando. Amado, vai ralar o resto da vida. Você tem que vir à igreja, por quê? Porque você estará buscando em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e depois todas as coisas te serão entregues. Não rale sem Deus. Diga, minha prioridade. Vamos dizer alto, me ajude. Diga, minha prioridade é o reino. Eu o busco fervorosamente. E eu sei que todas as coisas, diga todas. Olhe o irmão do lado e diga, você acredita que são todas? No duro, todas as coisas vos serão. Então, amado, não rale sozinho, não corra atrás. Faça o que Deus está dizendo. Busque o reino em primeiro lugar. Ponha os padrões de Deus na tua empresa, na tua casa, na tua família, e o resto Ele faz. Deus tem um jeito para tudo. Diga glória a Deus. Pastor, e então o crente que é indiferente, faz coisas que não são lícitas, que não convêm, se deixam dominar por elas. Amado, você não pode se deixar dominar pelo que não é bíblico. Nós temos a mente de Cristo. Veja o que diz Filipenses 1:27. Ele diz, vivei acima de tudo de modo digno do evangelho de Cristo, para que indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes. Diga assim, eu estou fraco. Diga, eu sou um miserável de um gafanhoto, estando vós firmes. Diga, eu estou firme, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Versículo 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Cultura do medo não há nesta igreja. Pastor, mas aqui dão tiro. Cultura do medo não está nesta igreja. Se você for a Nova York, tem tiro na rua. Se você for a Los Angeles, você tem tiro na rua. Se você for na China e der tiro, eles te matam. É a China. Há uma razão para eu estar falando na China. Os amigos da minha esposa. Então disse, em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova de perdição, é para vós outros salvação. E isto, aleluia, é da parte de Deus. Então, amado, o que é lícito? O que é padrão bíblico? O que é na Bíblia? Amado, ouça, o mundo tem que ficar debaixo dos teus pés. Não é você ficar debaixo dos pés do mundo. Olha o que diz Romanos 8:21. Na esperança, o quê?
de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Esse é o mundo. Você não pode amar o mundo. Diga, não vou amar o mundo. Diga, eu sou inimigo do mundo. Diga, o mundo não serve. O mundo é veneno. O mundo quer me tirar da igreja. O mundo quer me arrastar para os valores deles. O mundo quer que eu não tenha vida espiritual. O mundo quer que eu não seja dizimista. O mundo diz que é um cativeiro da corrupção. Mas nós fomos tirados desse cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Diga, glória a Deus. Aleluia. Tito 1,5. Tito 1,5. O que diz a palavra do Senhor? Tito 1,5. Era um colaborador de Paulo. Ele disse, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Então Paulo está dizendo a Tito, Tito, nós estamos chegando ao final de 2016. Você tem que colocar as coisas em ordem. É muito importante essas coisas em ordem, as coisas restantes em ordem. Amado, tem que corrigir o defeituoso, endireitar o que não está certo, porque nós estamos chegando ao final de um ano, você está fechando um círculo virtuoso. Você tem liberdade em Cristo. O Evangelho da graça de Deus quebrou o cativeiro da corrupção. Mas há coisas que não podem mais te dominar. Se não está na Bíblia, você não pode receber. Se Deus não falou, não é para você. Pastor, mas o senhor está me ensinando a ser radical? Radical. Porque são radicais que vivem vida abençoada. Se eu ponho um pé no mundo e um pé na igreja, meu amado, o mundo me consome. Porque o mundo é um cativeiro de corrupção. E Deus está dizendo, ponha em ordem as coisas restantes. O que quer dizer pôr em ordem? Isto significa do original algo muito importante. Pôr em ordem vem do original grego, diz leipanta, taleipanta. Quer dizer, o que resta. Temos agora quinta, sexta e sábado, 3 dias. Ele diz, o que está errado, organizar a vida, comprometer-me com o reino, a defesa da fé cristã, lutar pelo Evangelho, não procrastinar mais nada, não tirar a mão do arado, não olhar para trás. Isso não é uma boa pedida? É uma boa pedida de Deus. Disponha em ordem as coisas restantes. E diz o versículo de número 6, escolhe alguém que seja irrepreensível. Quer dizer que nós temos um chamado para viver uma vida irrepreensível. Você sabe, esta palavra irrepreensível vem do original grego anegekletos, ou, para os nomes dos brasileiros, Anacleto. Então ele diz que o Anacleto é uma pessoa sem mancha e sem culpa. A coisa mais importante, amado, é nós estamos chegando ao final do ano, sem manchas, sem culpa, com um coração livre. Você sabe por quê? Porque Deus disse na segunda-feira, pelo bispo André, ele disse, olha, você tem que se preparar alargando tenda, alongando cordas, fincando estacas. E há pessoas que dizem, mas não adianta, eu não vou conseguir fazer isso. Mas Deus disse, tem que fazer isso. Na terça-feira o bispo nacional disse, então agora prepare-se. Você tem que ter uma mente que seja pronta para aquilo que é abundante. Não desejar o cabrito magro, mas o boi gordo. Você tem que estar pronto para as coisas grandiosas de Deus. Você tem que ser uma pessoa anegekletos, uma pessoa sem mancha e sem culpa. Uma pessoa que Deus olha e diz, servo bom, servo fiel. Esta é a pessoa que Deus honra. Eu sei que isto tem um custo. Eu sei que vir à igreja ao domingo, e segunda de oração, e quarta de excelência, e sábado para a juventude, isso tem um custo. Às vezes é pesado, às vezes é tão difícil, mas é isto que é o lícito de Deus. Porque se você começa a fraquejar e abrir brechas, sabe o que acontece? Há coisas que vão te dominar. De vez em quando chega uma notícia, lembra-se daquele jovem assim,
ele se deixou dominar pelo homossexualismo. Lembra daquela irmã, ou ela foi na macumba. Lembra daquele homem, ele tomou um banho de não sei de quê. Mas não estava na igreja, estava. Mas aos poucos, o mundo começa a dominar. Você fraqueja um pouco, põe o pé lá, tira, põe, e deixa lá, e depois vem. E quando você acorda um dia, você está no mundão. Há coisas que sem perceber vão te dominando. Apóstolo, eu costumo só beber um pouquinho. E depois, se eu já bebo um pouquinho e Deus não disse nada, eu vou beber mais um pouco. E às tantas temos crentes dominados pelo alcoolismo, pela comida. Hoje eu vou comer só um pouco, amanhã mais um pouco. E às tantas a gula domina, é o álcool, é a gula. Mas nós podíamos caminhar por caminhos muito mais amplos. Mas eu quero dizer-lhe que há coisas que nós precisamos colocar em ordem para estarmos diante de Deus irrepreensíveis. Você sabe por quê? Porque no dia 31, quando você colocar o último tijolinho da tua construção, você vai dizer: Senhor, Tu sabes, eu fui fiel, eu me dediquei, eu paguei o meu preço, eu me neguei muitas vezes, eu tomei a cruz, eu obedeci, agora honra a minha fé. Você sabe o que Deus vai dizer aos anjos? Não há como, tem que ser. Sobre o muito colocarei. Ele foi fiel no pouco. E aí começará um novo ano, um novo ciclo, uma nova oportunidade. Novas oportunidades, serão 365 dias. Então, meu amado, tudo é lícito. A nossa posição é eterna, é para sempre. Nós não perdemos a salvação. Mas lembre-se uma coisa: o que semearmos, nós vamos colher. O que semearmos, nós vamos colher. Semeou para a justiça, você colhe para a justiça. Semeou para a carne, você colhe corrupção. 13 milhões de cristãos abandonaram as igrejas. Começaram a deixar-se dominar um pouquinho. Hoje não vou, está muito quente. E um pé no mundo. Amanhã vou a uma praia, bota o outro pé. E depois diz: não, mas tem um churrasco no domingo, botou outro pé. E depois: não, mas tem um não sei o quê, botou outro. E às tantas, quando a pessoa olha, diz: oh, mas a igreja está longe. A saída para o que é ilícito é tão fácil, é uma descida. E quando você olha, você tem uma rampa, uma ladeira tremenda. E muitas pessoas desistem, tornam-se repreensíveis. Eu quero que o povo deste ministério, e volto a dizer pela terceira vez, estou aqui cuidando de filhos, é o pai que cuida dos seus filhos. Eu quero muito que você colha realmente muito, que você não se deixe dominar pelo mal, que você não se deixe dominar pelo mundo, que você não se deixe dominar pelo que é ilícito da lei. Você já sabe quantas pessoas abandonam a graça, vão se batizar, vão fazer correntes, depois um dia acorda e diz: meu Deus, eu não sabia que era feliz, eu não sabia que era livre, e agora voltei à escravidão. Então nós estamos aqui para dizer, meu amado, corrija o que está defeituoso. Tale panta, o que resta, acerta, organize, ponha em dia, faça a defesa da fé cristã. Não procrastine mais nada. Não procrastine mais nada. E a última palavra que Deus tem nos dado, Isaías 22 e 23. Porque olha, o que Deus falou na segunda-feira mexeu com as minhas entranhas. Deus disse: Miguel Ângelo, e vou lhe dizer uma coisa, tinha uma irmã atrás de mim falando em línguas. E eu não sabia quem era, e esta pessoa estava atrás, eu estava ali sentado e começou a falar em línguas. E eu interpretei, o Senhor disse: Miguel, você tem 63 anos, você ainda não viu quão grandioso eu sou. Você não imagina o que eu vou fazer através da sua vida.
E eu estiquei o pescoço para trás, disse, mas é Deus que está falando, quem é esta pessoa? E olhei, era uma pastora da igreja, estava falando em língua, e Deus disse, diga a este povo, é para ela também, mas diga ao povo que eu vou fazer algo tão grande, tão grande, tão grande, que as pessoas quando olharem para eles vão dizer, essa gente aí é de Deus, e Deus está com elas, e os céus estão abertos sobre a sua vida. Eu disse, Deus, o que o Senhor quer que eu termine esse ensinamento, porque a mim, infelizmente, nunca ninguém me ensinou, e os meus primeiros passos na fé sempre foram muito mesclados com o mundo. Um dia à igreja, um dia não ia à igreja, um dia gostava, um dia não gostava, fazia o lícito, fazia o ilícito, e Deus disse, opa, para, tudo é lícito, mas há coisas que não convém, não te deixe dominar. E a primeira coisa que eu tirei da minha vida foi o espírito do mundo. O espírito da palavra obscena. O espírito da murmuração. Isto tudo eu aprendi nas igrejas. Eu tirei isto da minha vida. E Deus foi lapidando esse diamante, lapidando, até me tornar quem eu sou hoje. E todos os dias Deus trabalha no meu coração. E o Senhor me disse, porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Você ainda não sentiu, mas sobre o teu ombro tem uma chave espiritual. E o Senhor está dizendo, olha, você vai abrir. Você vai abrir. É você, a chave está na tua vida, no teu ombro, está aí, ele disse, você vai abrir e ninguém vai fechar, e você vai fechar e ninguém vai abrir, você está pondo as coisas em ordem. Daqui a pouco nós vamos estar dizendo, bem-vindo 2017, bem-vindo, bem-vindo. Mas sabe, amado, eu quero que você termine este ano sem mancha, irrepreensível, anacletos, para que você não tenha culpa, para que você ao encerrar o ciclo diga, ainda bem que Deus cuidou da minha vida, ainda bem que eu fui fiel, ainda bem que agora eu posso abrir e ninguém vai fechar, e eu posso fechar e ninguém vai abrir. E diz o versículo número 23, eu vou te fincar como uma estaca. Não é vida vacilante, um pezinho fora, não aconteceu nada, outro pé fora, não aconteceu nada, outro e outro e outro, e quando você um dia acorda, você diz, onde existe igreja? O que é esse negócio de Bíblia? Que livro preto é esse? Porque o mundo já te engoliu. Anegekletos, sem mancha e sem culpa. Porque Deus disse, eu vou te fincar como uma estaca num lugar firme. Não é areia movediça. É um lugar firme. A igreja do Senhor, a noiva de Cristo, um lugar firme. E vou te dizer o que Deus está completando. Ouça, guarde isso para o resto da vida. E tu serás como um trono de honra para a casa do teu pai. Tu serás como um trono de honra. O Senhor disse que vai fincar bem. Eu não quero estar aqui titubeando, procrastinando. Um dia no mundo, um dia na igreja. O profeta Elias disse isso. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é Baal, go ahead, vá, keep going. Mas se é Deus, firme. Se é Deus, uma estaca fincada em lugar firme. E aí sim, aí diz a Bíblia, nós seremos como um trono de honra. Com a mente da abundância, com a tenda alargada, com a honra do Pai, aleluia, com a honra do Pai.
Tu és um trono de honra. Tu não és uma pessoa repreensível, cheio de culpa, cheio de mancha, cheio de acusações, como o crente normalmente vive, porque o diabo vai me pegar, que Deus vai apagar o meu nome do livro da vida. Ouça, amado, tem coisa que não é lícita para nós e há coisas que não convêm. O que é lícito edifica, mas eu quero voltar a este ponto. O Senhor disse: eu vou te dar uma chave, você vai poder abrir. Mas se eu tenho uma vida de culpa, vou abrir o quê? Está tudo trancado. O céu é de bronze. Eu grito: Deus! Nada. Mas se você é uma pessoa que segue o lícito de Deus, segue a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, semeia, tem as coisas restantes acertadas e em ordem, tala e planta. Você é uma pessoa anegecletos, irrepreensível. Então Deus diz: no teu ombro está uma chave. Eu não sei se você está acreditando nisso, amado. É lamentável se você não acreditar. Deus me livre se você não acredita nisso que o Espírito está lhe falando. E ele disse: eu porei sobre o teu ombro uma chave da casa de Davi. Você vai abrir, ninguém fecha. Você vai fechar, ninguém abre. E diz o versículo 23, eu vou te fincar. Deus não põe aí oscilante, titubeando. Eu vou te fincar no lugar firme. A igreja evangélica Cristo Vive é um lugar firme. Os nossos bispos estão aqui de diversas igrejas e pastores. O nosso ministério tem um padrão. Somos firmes, não caímos à direita, não caímos à esquerda. E ele disse: o povo deste ministério será como um trono de honra. Um trono de honra. Um trono de honra para a casa do Pai. Um trono de honra. Levante uma das suas mãos, feche os seus olhos. Aleluia. Aleluia. Eu vou me dirigir agora como profeta a alguém que está aqui esta noite e está dizendo: Senhor, por que até hoje eu não tive forças para lutar contra as forças que lutam contra a minha vida? Eu fui vítima de circunstâncias. Eu estou aqui preso a temores. Eu vi alguns fracassos. Eu entrei em alguns momentos em depressão. Eu tenho um coração angustiado. Eu tenho um aperto no coração. E alguém que Deus trouxe aqui esta noite, que está se perguntando: o que será do meu amanhã? Parece que o céu está sendo de bronze. Por que até hoje, Deus? Está perguntando este alguém. Por que até hoje? Eu não vi conquistas. Eu não vi portas. Eu não vi soluções. Por que, Senhor, eu tive que esperar até o dia de hoje? Eu não conheço a paz verdadeira. Eu não consigo dormir sossegado. Eu não tenho uma vida de harmonia em casa. Até hoje. Por quê? Porque Deus está perguntando a você: assim como eu estou vivendo, não dá para continuar. Mas o Espírito Santo está te respondendo. Ouve. Há coisas novas e ocultas que tu não conhecias.
eu abro os céus sobre a tua vida. Eu faço descer uma provisão que tu nunca viste. Tu vais superabundar em tudo. O que estava longe da tua vida vai ficar tão perto, tão perto. Vai ficar em tuas mãos, em tua vida. Porque eu agi e tudo se cumpriu esta noite. Por quê? Perguntaste, por que eu tive que esperar até hoje? Porque tu precisavas de colocar a tua vida em ordem. Para que Deus, ao irrepreensível, abençoasse com toda a sorte de bênçãos. E eu sei que este é um momento dramático, porque Deus já me tinha falado sobre isto. Mas nós queremos orar por esta pessoa que está aqui no meio desta multidão e que perguntou tantas vezes a Deus, hoje mesmo, por que, Senhor, eu tive que esperar até o dia de hoje? Não viu conquistas, não viu portas, não viu soluções, não conhece paz, não dormiu sossegado. Por quê? Se Deus é um Deus justo, sábio e soberano, por quê? Porque você tinha que romper, você tinha que cortar o cordão umbilical com aquilo que não é lícito e viver aquilo que convém. Mas o que Deus me mostra é que o que estava muito longe da tua vida, muito longe, vai ficar muito perto, vai ficar em tuas mãos. Se esta bênção é para alguém que está aqui, saia do seu lugar, nós vamos te abençoar, nós vamos entrar em concordância, nós vamos ligar na terra para que seja ligado nos céus, e então o ciclo da tua vida vai se transformar num ciclo virtuoso. Eu estou esperando esta pessoa, saia do seu lugar. Esta é a última alternativa que Deus tem para a tua vida. Por que você teve que esperar até hoje? O que estava longe vai ficar perto da tua vida. Eu vou dar alguns segundos, porque nós temos algumas pessoas que Deus vai fazer uma obra tão grande, que quando contarem, as pessoas vão dizer, eu não acredito. Vamos dar uns minutinhos. Glória a Deus. Por que até hoje? Venha, saia do seu lugar. Eu sei que é um momento muito dramático. Eu já tive esse momento com Deus. Eu já tive esse momento com Deus. Que eu precisei, Bispo Barbosa, de romper com o que é ilícito e não serve, para poder servir sem me deixar dominar. Hoje mais nada me domina. Sim, o teu amor é o que melhor eu tenho. Bispo, coloque esse hino, por gentileza. Quando penso no caminho que andei para chegar aqui, sim, sim, o teu amor é o que de melhor eu posso descrever. Quando eu penso no caminho, Quando penso no caminho que andei para chegar aqui, eu vi milagre acontecer, eu vi sinais no céu, o livramento me alcançou, minha sorte mudou. Eu vi o teu bálsamo curar a
minha dor, Senhor. E agora? O impossível aconteceu. Aleluia. Bateu na minha porta. Glória a Deus. Ninguém acreditou, mas eu não desisti. Não vais desistir. Não vais desistir. Meu choro durou uma noite. Hoje o último dia que choraste. Aleluia. Mas a minha alegria chegou. O nosso Deus é fiel. Glória a Deus. Pedir aos pastores, os bispos que venham me ajudar, os bispos da igreja. Nós vamos entrar em concordância. Aleluia. O nosso Deus é fiel e não nos deixará sós. O nosso Deus é fiel. Glória a Deus. Glória a Deus. E não nos deixará sós. O nosso Deus é fiel. Glória a Deus. E não nos deixará sós. Ainda algumas pessoas que estão aprisionadas aí no seu lugar. Você tem que dizer não. Não para o mundo e sim para Deus. E você não se esqueça, o favor do Senhor está sobre a cabeça do justo. E o que nós vamos agora fazer é entrar em concordância com você para confirmar este favor de Deus sobre a tua vida. Nós estamos aqui, os bispos da igreja, os pastores vão me ajudar e nós vamos entrar em concordância. Glória a Deus. Ao seu nome a glória. Ao seu nome toda a honra e todo o louvor. Não se esqueça que estamos encerrando um ciclo. Falta um tijolo e fechou, dia 31. E eu creio que você foi estabelecido como trono diante do Senhor. O mundo vai olhar para a tua vida e vai dizer: este é de Deus, este tem a honra de Deus, este tem a bênção do Senhor. Amém? Levante as suas mãos para os céus. Pai amado e bendito, vamos voltar às nossas casas com uma certeza inabalável. Deus falou, Deus se moveu, Deus completou a sua obra. E agora, Deus, deixa-te pedir-te um pedido de filho que te ama e que tu me amas tanto. De hoje até sábado, Pai, surpreende esta igreja. De hoje até sábado, aquilo que não conquistaríamos em 5 ou 10 anos, Senhor, abre o céu sobre a igreja, Deus. Tu sempre me ouves, Deus. Faz algo surpreendente nestes 3 dias finais. Não há limites para Deus. Tu és o Deus do impossível. Que os anjos de Deus te guardem, te livrem de todo o mal, sejas invisível perante os teus inimigos, coberto pelo sangue de Jesus, guardados por anjos, por trás, à frente, de lado, em cima, embaixo. Oh, o inimigo te temerá, em o nome de Jesus. Vai em paz, filho, filha, guiados os teus passos por Deus, para vencer e vencer. Termine dizendo: Senhor, eu recebo algo surpreendente nestes 3 dias. Eu tomo posse. E assim será. Deus agiu, ninguém pode impedir. Boa noite!